Podemos começar, Lilian? Da minha parte, estou pronta. Você está pronta desde as 3, né? Não, eu já nasci pronta. Não podia ser diferente para estar na área de eficiência operacional. Legal, tá bem. isso. Então tá bem. Bom, eu queria boa tarde a todos, então, né? Para quem está aí nos Isso. assistindo, né? Espero que o nosso bate-papo aí seja agradável e que a gente possa enriquecer aí a troca de conhecimentos, né? Perfeito. Bom, nós estamos aqui com esse início nosso de encontro sobre o tema de eficiência operacional. Eu vou compartilhar a tela, vou fazer esse jogo entre compartilhar e voltar, nós vamos trocando aqui um pouco, só para algumas imagens servirem de ilustração. Então, vou fazer isso nesse momento, para a gente começar aqui. Então, nós estamos falando sobre a eficiência operacional, é um tema que a gente vem acompanhando já há algum tempo. Não tem como não citar todo o trabalho realizado pela Associação Brasileira de Supermercados, e até com o conceito, né, de olhar de uma perspectiva, em uma perspectiva diferente, tratando com o termo eficiência operacional. Nós hoje convidamos aqui a Lilian Maria Gualda Coelho, que é controller do Jaú Serve, fica no interior de São Paulo. Nós vamos falar em seguida aqui um pouquinho sobre a estrutura do Jaú, e também faz parte do comitê da Abras. Eu sou o Jean Paulo. A gente vem permeando ao longo desses anos todos, junto a redes de supermercados, os trabalhos na área de perecíveis, na área de não perecíveis, como é que a gente apoia, de alguma maneira, a melhoria da operação ou das operações dentro das redes de supermercados, e hoje especificamente olhando com um pouco mais de lupa no varejo médio e varejo pequeno. Lilian, seja bem-vinda oficialmente depois desse nosso atraso aqui, e muito obrigado. Eu que agradeço o convite, imagina. Tá bem. Eu queria que você falasse, Lilian, um pouquinho do Jaú Serve. Onde ele está, como que ele funciona, como é que vocês, número de lojas, um pouco desse slide que está aqui na nossa tela. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde, né? Como o Jean já me apresentou, Lília Coelho, né? Como eu sou mais conhecida, né? E eu estou no Jaú Serve desde agosto de 2015. Mas o Jaú Serve é uma empresa familiar que, nesse ano de 2024, vai completar 60 anos. Então, realmente é uma empresa bastante sólida. Na nossa cidade de Jaú, ele hoje é uma das principais empresas que a gente emprega aí, só em Jaú nós temos, a gente tem aí uma quantidade de lojas bastante significativas, 4 não, 5, eu até esqueci de uma, nós inauguramos no final do ano passado. E estamos indo até o final desse ano para 44 lojas, estamos inaugurando mais 3. A gente hoje está alocado no interior de São Paulo, né? O Jaú Serve, ele tem a intenção de ser um supermercado convencional, principalmente. Nós temos algum... A maior parte das lojas são convencionais, tá? A maior parte das nossas lojas, elas têm rotisseria, que a gente percebeu que isso era uma prestação de serviço importante, além de padaria, que todas possuem, então todas possuem padaria, eu acho que como a maioria dos supermercados, a gente vai cada vez mais se transformando num prestador de serviço, né? Então, nós temos pizzarias, nós temos a parte de sucos, frutas, lanchonete, nós temos uma loja em Lençóis Paulista com restaurante. Então, assim, foi se criando novas atribuições, não só de revenda de produtos de fornecedores. Então, hoje a gente manipula e transforma produtos. Nós temos mais de 5.000 colaboradores, com uma eficiência operacional, eu espero que muito boa, né? Pelo menos a gente está à frente, cuidando sempre disso com muito carinho. Como a gente tem muitas lojas, a gente consegue criar clusters, a gente consegue criar benchmarks e consegue fazer parâmetros comparativos entre as lojas. Isso é muito bom, né? Então, a gente não só se compara com indicadores externos, que a Abras, grupos que a gente fornece, mas a gente tem o nosso próprio benchmark interno, né? Então, isso ajuda bastante a gente crescer internamente, buscando sempre as melhores práticas. Eu acredito que, em relação ao Jaú Serve, eu só tenho a agradecer, eu estou aqui realmente com bastante liberdade para desenvolver
trabalhos de controller. Eu criei aqui, junto ao GeoServe, por um pedido dos donos, um departamento de controladoria, e esse departamento de controladoria hoje, ele cuida de toda a parte de inventários, auditorias internas, a parte de gestão de estoque. Eu faço parte, como você já disse, membro da alavanca de administração da Abras, de eficiência operacional. Temos o nosso comitê também da Rede São Paulo, que é um grupo de 7 lojas, onde o GeoServe participa. Eu também estou à frente aí nessa participação com relação à eficiência operacional. Nós usamos muito o termo perdas, né? Porque Sim. a perda é o grande vilão que prejudica. Deixar hoje claro que a gente está em cima de várias ações, e essas várias ações vão gerar essa eficiência que a gente precisa, né? Então, eu acho que, para começar, eu acho que é isso. E como eu lhe disse, né, eu te conheci em 2016, Sim. né? Foi em cima aí de um trabalho justamente de auditoria interna, que eu sou cliente sua desde 2016, na sua ferramenta Clique aí no Par e Passo, né? E aí, depois, ao longo desse período, a gente vai cada vez mais se tornando parceiros. Acho que é por isso que eu fico muito contente pelo convite de estar aqui participando com você dessa troca de experiência. Eu lembro muito bem, como semana passada eu tive fazendo uma visita com a equipe, com o time, né, da Lília, e eu comentei com ela, falei, eu lembro lá atrás, 2015, quando nós tivemos o primeiro contato, eu confesso, eu falei para ela, inclusive isso, eu falei, fiquei com medo de você, foi bem controller mesmo ali na primeira reunião, foi muito legal. Até indo nessa linha, Lília, que interessante, o termo eficiência, a gente tem trazido isso para as conversas que a gente tem com os nossos clientes, pensando no contexto da origem da palavra. Então, nós estamos falando de capacidade de ser efetivo, uma virtude ou característica, né, de competência, de produtividade, de conseguir melhor rendimento com redução de erros, né? E se a gente olhar nessa descrição aqui ao lado direito, então a eficiência operacional tem a ver com a capacidade de fornecer produtos e serviços de maneira mais econômica, sem que isso prejudique a qualidade, o serviço ou o suporte que está entregando. Então, são definições que, assim, dão uma baliza do porquê que serve isso dentro de uma operação do supermercado. Os supermercados são várias empresas dentro de uma única empresa. Nós estamos falando de muitas características e até mesmo de legislações diferentes dentro de uma mesma organização, de um mesmo ambiente. Eu vou passar rapidamente por algumas informações, porque depois eu quero abrir em cima dessas informações para você comentar. Esses são os dados, né, pegando sempre a referência... Eu queria, se você me permitisse, Claro, queria claro. falar um pouquinho. Se você puder voltar na tela anterior. Sem dúvida, deixa eu voltar aqui para você. Pronto. Entre outros, né, eu venho de uma família de professores, a minha mãe, meus tios, minha mãe até hoje está com 90 anos, ela sai na rua, o que mais ela encontra é ex-aluno, que lembra dela, né? Mas é porque ela era brava também. Eu não mordo, mas eu sou muito exigente, né? Eu acho que a eficiência, ela anda junto com a exigência, né? Eu acho que a gente não pode fazer jeitinho, a gente não pode ter tolerância. Não que a gente não erre, né? Eu acho que todo mundo erra. O ser humano, ele já nasceu com esse defeitinho de fabricação. Mas a gente tem que buscar sempre procurar fazer o melhor e o certo, né? Então, eu dei aula há 11 anos também na faculdade, cheguei a dar aula em MBA aí na área de controladoria também. Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de treinar pessoas, porque eu aprendi ao longo da minha vida que a gente não pode cobrar pessoas se a gente não der ferramenta e a gente não ensinar essa pessoa a usar essa ferramenta. É muito cômodo a gente cobrar atitude se a gente não mostrar atitude e não ensinar a usar como que se faz, né? Então, assim, eu gosto muito de falar da eficiência usando exemplos práticos, tá? Tudo na minha vida eu gosto muito de fazer analogia com exemplos práticos. Então, se a gente pensar num exemplo prático, eu vou pegar um exemplo que não é nem de supermercado, vou falar de uma corrida de Fórmula 1, né? Todo mundo pode chegar ao final e ser eficaz, porque concluiu a corrida. Tem aquele que nem eficaz foi, porque quebrou o carro e nem chegou ao final. Mas só um teve o mérito
de ter uma eficiência operacional, que foi o que chegou em primeiro lugar, que foi o que conseguiu atingir o resultado final. Então, a eficiência, na verdade, ela é fazer da melhor forma possível, né? Então, eu posso ter duas padarias, né? Então, eu tenho duas padarias exatamente idênticas, e iguaizinhas, com o mesmo número de funcionários, com a mesma capacidade produtiva, inclusive as duas faturaram a mesma coisa, porém só uma teve lucro, a outra não. Aí você me pergunta, mas como que uma teve lucro e a outra não? Que uma teve eficiência operacional e a outra não. Perfeito. Em que sentido? As duas venderam a mesma quantidade, só que uma não desperdiçou na hora de produzir o pão, não teve perda quando ela fabricou aquele pão, ela não descartou o produto, ela não precisou fazer hora extra para repor o pão que não estava pronto. Enfim, ela conseguiu, com o menor custo de fabricação, né, vender a mesma coisa que a outra padaria teria as mesmas condições, porque elas estavam com as mesmas bases, porém só uma teve lucro, a outra teve prejuízo, vendendo a mesma quantidade. Então, eu gosto muito de fazer esse tipo de comparação, né? Eu gosto muito do benchmark, na verdade, né? Benchmark, para quem não sabe, às vezes a gente vai falar aqui de uma maneira até simplista, para que todo mundo que esteja nos assistindo fique na mesma linha da gente, né? Benchmark é uma marca a ser alcançada, né? É um índice a ser atingido. E quando a gente tem parâmetro comparativo, a gente pode estar usando isso como uma meta, um gap para ser atingido. Então, a meta é atingir um objetivo, né? E no nosso caso aqui, o nosso objetivo é ser eficiente. Para quê? Para poder ter lucro, para poder ter resultado, para ter menos desperdício. Então, eu acho que esse slide, ele fala tudo isso, né? A capacidade de ser efetivo, né? É ter competência naquilo que se faz. A vovó já fazia isso, quando ela colocava lá, modo de preparo do bolo. Você pediu uma receita para a vovó, ela te dava os ingredientes, mas ela te ensinava como fazer, que é o processo, né? É como fazer de forma correta. É o famoso ensino correto de um trabalho, TWI, lá da época do Senai, do CETIC, que só os mais velhinhos sabem aí o que eu estou falando, né? Acho que é isso. Lilian, eu queria também, assim, que você comentasse, porque quando nós conversamos, praticamente 2 semanas atrás, você falou muito da tua, aproveitando esse slide, né, e essa introdução, e esse teu viés, assim, de professora, de educadora mesmo, você comentou sobre uma escola que você, porque você não nasceu dentro do varejo, você veio posteriormente para o varejo. Acho que vale a pena, então, até trazer esse contexto para quem está participando aqui também, porque foi uma escola muito importante nessa construção dos processos, perfeito, da eficiência. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu vou falar um pouquinho breve, vou fazer um mini Tá. currículo aqui muito rápido, porque quando a gente tem 63 anos, o currículo é muito longo, né? Então a gente tem que enxugar um pouquinho. Então, vamos falar só dos pontos relevantes, na verdade, né? Então, eu sou engenheira elétrica de formação, tá? Eu me formei em 82, também sou engenheira de segurança do trabalho, então já começa aí a ter a preocupação com o processo, porque engenharia de segurança do trabalho, ela está muito voltada a isso, né? Inclusive, eu cheguei a fazer perícias, né, de trabalhistas, porque a gente tem que ser detalhista, o engenheiro, ele é detalhista, por isso que o engenheiro, ele acaba sendo um profissional com capacitação, às vezes, de ser meio híbrido, né, de se encaixar em várias atividades, porque ele tem essa característica. E, além de tudo isso, eu tenho uma formação em administração financeira e de recursos humanos, o que me rendeu aí 11 anos como professora de matemática financeira na faculdade. Mas eu entrei a minha vida trabalhando numa empresa do Grupo Camargo Corrêa, uma indústria têxtil. Eu trabalhei 43 anos na indústria têxtil. Eu entrei com 21 anos e trabalhei aí, praticamente a minha história veio de uma indústria. E eu sou da época da Toyota, da época que a gente falava de qualidade total, da ISO. Então, a ISO, ela privilegiava muito essa questão de padronização. Claro que tem toda uma burocracia. Às vezes as pessoas não gostam porque aquilo é burocrático,
Por isso que eu gosto de usar exemplo prático, até da receita da vovó. Porque na hora que você usa um exemplo prático, né? Que nem hoje, eu fui arrumar meu cabelo, afinal de contas, eu ia participar do webinar. Aí eu expliquei para a minha cabeleireira que eu ia falar de eficiência operacional. Ela falou, entende tudo, fazendo aquela cara que não entendeu nada. Eu falei, eu vou te explicar de forma simples. Você contrata uma funcionária para trabalhar com você. Você não consegue, cresceu tanto que você não consegue fazer tudo sozinha. Só que ela quer que você quer que ela faça do mesmo jeitinho que você faz. Então, você vai criar para ela um processo de como que ela vai preparar a tinta, de como ela vai lavar o cabelo, que sequência que ela vai seguir. Isso é um fluxo de processo, que você nada mais está garantindo que a qualidade do serviço dela seja igual ao seu. Aí ela falou, nossa, me manda o link que eu vou querer assistir. Então, assim, às vezes a gente usa termos que as pessoas têm dificuldade de entender, mas é o nosso dia a dia. Eu, quando chegava na sala de aula e falava que eu dava aula de matemática financeira, todo mundo fazia, oh! Aí eu falava assim, pera lá, alguém aqui não gosta de dinheiro? Aí todo mundo, eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro. Então, assim, ou pelo menos não perder dinheiro, que é como nós vamos ser eficientes, né? Mas voltando na trajetória. Então, eu acho que eu tive essa oportunidade de trabalhar bastante com qualidade total, que já era eficiência, como fazer o melhor processo. A gente já discutia rastreabilidade lá desde aquela época. Quando você finalizava um produto, você tinha que saber que corante que você tinha usado, de que fornecedor, que matéria-prima que tinha sido, qual era o blend daquela matéria-prima. Claro que no varejo a gente não precisa entrar nesse nível de detalhe. Porém, a gente não pode esquecer que nós estamos mexendo com alimento. E muitos dos produtos que a gente fabrica, as pessoas vão ingerir esse alimento. Porque hoje a gente não é uma mera revenda. Hoje você vai ver, num dos slides que você vai trazer, que a gente trabalha muito com manipulação de produtos. E manipular produto nada mais é do que uma indústria. O que é uma indústria? É um transformador de produtos. E nós estamos nos tornando transformadores de produto. Porque a gente não pega mais só aquela lata de óleo e coloca na prateleira para vender. Hoje nós somos cada vez mais prestadores de serviço. E para ser prestador de serviço, você tem que ter qualidade, você tem que ter padrão, seja um padrão de exposição, seja um padrão de armazenagem. E aí começa toda a questão da eficiência. E para isso, você tem que ter procedimentos, padrões operacionais de trabalho. Então, a auditoria, que foi uma das coisas que eu utilizei da sua ferramenta aí, na época que a gente se conheceu, foi porque quando eu cheguei aqui no JAWServe, os donos, que são meus amigos, desde que eu mudei a Jaú, eu mudei a Jaú com 6 anos de idade. Né? Um dos donos aqui, ainda vivo, graças a Deus, era meu vizinho, e eu cresci com os filhos dele. Um deles é o João Sanzovo, que foi presidente da Abras aí por 2 gestões, né? Então, antes de eu ser funcionária do JAWServe, eu sou amiga da família, né? E isso me honra muito, porque são pessoas que começaram com uma quitanda. Os meus amigos começaram criança ajudando a embalar produto com os pais de domingo, no supermercado, na quitandinha, né? E hoje, essa empresa que eu falei aí, com 44 unidades e empregando tanta gente contribuindo com esse país. Então, quando eles me contrataram, eles falaram assim para mim, eu vim aqui oferecer ferramentas de gestão, que eu também dei aula de ferramentas de qualidade quando eu morava em Americana. E aí, eles falaram para mim, a gente precisa de uma controladoria, porque a gente está deixando de ser familiar e estamos passando a ter diretores agora. A gente está profissionalizando o JAWServe. E nós, do conselho, vamos precisar de ter controles, indicadores, metas. Então, eles falaram, você tem condição de nos ajudar a montar isso? Aí eu brinquei com eles e eu falei, bom, a vida inteira eu fui vitrô, né, vidraça, porque alguém fazia isso e cobrava de mim resultado na indústria, né? Agora eu vou ter oportunidade de colocar toda essa experiência que eu tenho no desenvolvimento do varejo. E o varejo, ele tem uma característica diferente da indústria, em que sentido? Ele é muito mais difícil de se administrar. Por quê? Porque ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, o processo é muito curto. Se você não for eficiente, você piscou os olhos, você perdeu aquele produto. Ainda mais se ele for um produto perecível, né? A indústria, ela tem um processo muito mais longo de fabricação, de preparação. Então, o varejo, você trata direto com o cliente. Essa é outra experiência que eu não tinha. Eu tinha experiência de tratar com fornecedor que comprava o nosso produto, ou de distribuidor que comprava o nosso produto.
Eu não tinha contato com o produto final. A indústria que eu trabalhava era uma indústria têxtil, eu trabalhei na Santista muitos anos. A gente fazia tecido de calça jeans da Diesel, que quem sabe muito bem quem é a Diesel é um dos maiores fabricantes italianos, e que é caríssima a calça. O tecido saía daqui de Jaú. Nós tínhamos uma fábrica aqui. Né? Então, a gente vendia para a Zump, vendia para a Diesel, só marca de renome, como continua vendendo até hoje. Mas a gente não aparecia, porque quem aparecia era a marca, era o brand final. Tá? O varejista não. É a cara dele que está na janelinha, né? É o nome da família que está exposto ali. Um cliente que entra na sua loja e é mal atendido, ou encontra a sua loja suja, ou o funcionário está desgostoso, ou foi mal treinado, você perdeu o cliente, ele não volta mais. E agora com a mídia ainda, além de tudo isso, ele coloca ainda na mídia e termina de te derrubar, né? Quer dizer, se você não tinha morrido até aquele momento, aí ele acabou de te jogar para de cal. Então, assim, o varejo, essa dinâmica do varejo, ela é muito importante para a gente buscar cada vez mais ser eficiente, reduzindo gastos desnecessários, desperdícios. Olha, é tudo tão grande, é tanta coisa que a gente pode estar melhorando, e a gente lida com muitas pessoas. A indústria têxtil, que é da onde eu venho, também é uma das indústrias que mais emprega pessoas. Então, lidar com pessoas não é simples, mas a gente tem como obrigação treinar essas pessoas. E se você tem um procedimento, tem um receituário, tem um passo a passo de como fazer isso, facilita. E facilita para você cobrar também. Como eu disse, eu fui professora há 11 anos. Eu fazia 5 provas diferentes, mas eram, na verdade, todas iguais, né? Eu só mudava a taxa do período. E aí era aquela choradeira, porque não tinha como colar as 5 provas diferentes. Só que eu dava lista técnica, eu ensinava, eu estava lá para tirar dúvida. Então, eu falava o seguinte, eu estava aqui, eu treinei, eu não estou pedindo nada do que não esteja nessa prova. Então, agora é a sua parte de fazer, a mostrar se você aprendeu ou não aquilo que eu vim aqui todas as noites lhe ensinar. Né? Então, eu acho que ter um procedimento dá força para um líder, dá força para um gestor, ter como cobrar aquele funcionário. Se você disse a ele que antes dele moer a carne, ele tem que pesar para garantir que ele vai moer a quantidade certa, porque você não pode ter carne moída sobrando no seu balcão. Carne moída, pela legislação, como você mesmo disse, ela tem que ser fresca, moída na hora. A menos que você tenha um CIF, um departamento que faça isso anteriormente e tenha todo um registro. Do contrário, você só pode moer aquela carne naquele momento. Aí você chega no balcão e pede para o balconista que você quer 500 gramas de carne. Se ele não pesar e for colocando no moedor, e no final der 800 gramas, e você só tem dinheiro ou nem quer mais do que 500, ele vai fazer o quê com aquelas 300? Então, isso você coloca num procedimento. Então, vai moer a carne? Primeiro você pesa, para depois você moer. É o ensino, né? É o treinamento. E se aquela loja começa a dar perda de carne moída, ele não está seguindo um procedimento. Vamos lá, vamos fazer uma auditoria, né? Vamos verificar. Eu acho que é isso, eu não sei se eu consegui. Você tem que, de vez em quando, puxar minha tomada, viu, Jean? Senão eu tô deixando para falar aqui. Não, eu estou deixando solto, porque assim, ó, tem algumas coisas que você comentou que eu acho que são muito interessantes. Nós temos trazido. Eu vou mudar de slide aqui, até para a gente ir avançando, mas que você trouxe que são muito interessantes. A gente tem procurado apresentar aos nossos clientes, aos lugares que a gente circula, os conceitos da indústria. No nosso caso, especificamente, a gente trabalha com o setor de alimentos e bebidas. A gente não atua... A gente tem algumas atuações, mas são muito ainda pequenas em não alimentar. O setor de alimentos e bebidas, em especial a base produtiva, né, e também algumas indústrias, estão muito distantes ainda dos conceitos da indústria, vamos chamar, mais antiga. A indústria automobilística, a indústria têxtil. Então, você falou de Toyota. Semana passada, por exemplo, eu recebi aqui um material sobre o Lean Manufacturing, ou seja, o processo de produção usando o conceito do Lean. O Lean significa enxuto, para a área de produção. Foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Né? Tem produtores, tem já supermercados olhando o conceito do Lean. Então, é importante assim puxar essa história, porque os conceitos eles estão preparados, disponíveis, a gente tem que ajustar, adequar, mas eles existem, e a gente tem que usufruir deles.
Eu queria puxar aqui, nessa pesquisa da Abras, isso tudo está disponível, né, dentro dos materiais que estão aí associados à Associação Brasileira de Supermercados. Eu vou para frente e vou para trás aqui, mas um ponto importante, se a gente olhar no tempo, por esse último relatório, de 2016 a 2022, então, a pergunta, né, o levantamento junto aos supermercados foi se existia ali uma área dedicada à eficiência operacional. A gente vê que, de fato, aumentou 20 pontos percentuais de 16 até 22, ou seja, tem uma atenção e uma preocupação maior, crescente, dentro das empresas. Precisa se profissionalizar porque o negócio está mais apertado, né? A concorrência é maior, o nível de cobrança e exigência por parte da sociedade, por parte das questões legais também é maior. E quando a gente olha o resultado no tempo, de 2014 a 2022, do que a gente chama hoje de eficiência, ele está aqui na casa dos 98%. O painel seguinte, que inclusive você compartilhou comigo, ele é muito rico e eu gostaria que você comentasse ele, porque aqui é de fato uma aula, né? Você consegue dar os ganchos principais aqui para a gente? Tá bom. Esse painel de gestão é da nossa comunidade aí da Abras de eficiência operacional. Dentro da Abras existem várias comunidades e eu participo da de eficiência operacional. Até 2 anos atrás, a nomenclatura que a gente usava, e só usava essa, era a prevenção de perdas. Só que a gente entendeu ao longo desse processo que a prevenção de perdas, ela é uma causa. Causa do quê? De uma falta de eficiência operacional. Né? Então, ela está dentro da eficiência operacional, porque ela é uma causa. Dentro da eficiência operacional, ela é uma das mais dolorosas, porque ela pesa muito, tanto no bolso do dono da empresa, né? Porque um comerciante, um supermercadista é um comerciante. E o fundamento de um comerciante é revender produtos para obter lucro. Esse é o princípio do comércio. O comércio nasceu assim. Né? A pessoa que tem vocação comercial é isso, na verdade, só que o supermercado ele nasceu somente sendo uma revenda, depois ele foi se aperfeiçoando e descobrindo, dá licença, que através de prestação de serviço ele podia ter maior valor agregado. Mas voltando no painel, né? Quando a gente fala 98,21%, o resultado de eficiência do ano de 2023, versus do resultado de 98,13 de 2022, vocês vão falar assim, Lilian, mas você está falando de centavos, de decimais. Só que nós estamos falando de decimais de milhões. Quando a gente fala de faturamentos de milhões, nós estamos falando de um resultado da Abras. É resultado Sim. do ano inteiro, de todas as empresas supermercadistas do Brasil, né? Essa diferença de decimais, ela tem uma representatividade muito grande. Até porque uma margem hoje no varejo, ela não é tão grande assim. Se as pessoas acham que a margem que se sobra lá na última linha, ela é muito alta, ela não é. Eu tive a oportunidade dentro da Abras de fazer uma vez uma apresentação também falando sobre resultados financeiros, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque se bobear a última linha, que é o lucro líquido, às vezes pode ficar menor do que o desperdício e a perda provocada por uma falta de eficiência. Isso é impressionante. Então, é assustador. É assustador. Né? E o que é pior, né? Nós estamos jogando fora alimento. Como eu te falei, eu vim da indústria e a gente jogava fora tecido. Era muito triste, apesar de que a gente tinha máquinas de reaproveitamento de resíduo. Então, a gente conseguia, às vezes, desfiar, transformar aquilo de novo em matéria-prima, ou então você vendia aquilo para fazer bichinho de pelúcia, ou você vendia aquilo para usar como queima na caldeira. Né? Então, alguma oportunidade dava, mas era perda. Não deixava de ser uma perda. Tá? Uma ineficiência nossa. Agora, quando a gente fala de supermercado, de varejo, tirando a parte de limpeza, né, nós temos aí alimento. Né? Nós estamos jogando comida fora, nós estamos desperdiçando e não sendo eficientes na nossa cadeia produtiva, na nossa cadeia de processo. Né? E é isso que a gente quer tentar melhorar. Esse quadro está dividido em 3 partes. A parte estratégica, a parte tática e a parte operacional.
Gente, o que é isso? Isso é um termo que a gente usa quando a gente fala de planejamento estratégico, tá? Onde o operacional é onde eu tiro as informações, é da onde vêm os dados, é onde estão as pessoas, é onde a gente faz o treinamento. Então, a parte operacional, né, como vocês podem observar aí, é ela que tem o maior peso. Ela tem um peso de 56%, que é a parte que vai ser relacionada a todo o nosso processo, né? Então, que a gente fala, um dos piores é validade, que existe uma força-tarefa aí na nossa alavanca de eficiência operacional, de quebra, que é no sentido de tentar trabalhar com produtos com validade próxima ao vencimento. E não chegar à meia-noite e eu parar de comer o pacote de bolacha, né? Porque aí à meia-noite a bolacha está vencida. Isso não existe, né? É tentar fazer um aproveitamento de um produto que estiver próximo ao seu vencimento. É tentar fazer uma doação desse alimento, é tentar destinar isso para uma fabricação. Como a gente falou uma hora atrás, né? Dificilmente na minha casa eu jogo banana fora. Porque não é possível que você não consiga fazer um doce, que você não consiga fazer um outro aproveitamento. Tomate é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente precisa desenvolver nas pessoas esse senso de não jogar fora, não desperdiçar e ser mais eficiente. Se você tem desde equipamento para descascar uma batata, porque se você descascar a batata de qualquer jeito, você mais jogou fora parte da batata junto com a casca do que a própria batata. Então, assim, a pessoa descasca aquilo de qualquer jeito, é aquilo que ela está jogando fora, é produto que ela está jogando fora. Então, toda essa parte operacional, tá, é a nossa base estrutural. Em cima dela começam as análises, que são quais? As táticas. Então, o que eu analiso? Desculpe, pronto. Da tática, né? Eu já vou analisar os outros demais indicadores, eu já vou começar a entrar fundo no nível do detalhe, do que eu realmente estou analisando. E o estratégico? O estratégico é você fatiar e separar de tal forma que você consiga ter uma atuação mais eficiente. Então, eu vou ter um comitê que vai cuidar mais de pontos operacionais, um comitê que vai cuidar mais de desvios operacionais que estão relacionados a furtos, estão relacionados à forma como aquele fornecedor te atende, porque se o fornecedor, se ele não for um bom fornecedor, ou se ele não for um fornecedor honesto, ele pode estar te mandando menos peso, produto errado, carne suja com mais sebo e do que ela deveria estar sendo. Tanto que a gente hoje faz toda uma parte de controle de rendimento no recebimento, usando inclusive a sua ferramenta. A gente usa aí o clique, onde a gente faz todo o controle de rendimento de carnes. Na entrada já da empresa, a gente checa tanto o peso como quanto aquela carne está dentro dos padrões exigidos e definidos pelo GeoServe em comum acordo com aquele fornecedor. E aí, uma coisa que é muito importante, viu, Jean? Sim. Tudo que a gente faz é importante a gente ter dados e fatos. Porque eu falo que contra dados e fatos não há argumentos. Então, assim, o que eu gosto muito, eu não estou aqui puxando o seu saco, viu, pessoal? Ele não está me pagando nada para isso, tá? Até falei que não precisava falar, hein? Tá, mas é verdade. A gente está batendo aqui um papo de amigo que ele me convidou, e como nós da Abras queremos cada vez mais desenvolver esse senso de eficiência operacional, eu topei porque eu acho que a gente precisa desenvolver e orientar as pessoas, tá? Então, quando eu falo de que não existe melhor dado do que aquele que você está mostrando, o que eu gosto da ferramenta é que a gente pode fotografar, a gente tem como mostrar o que a gente visualizou, tem como enviar aquilo para o fornecedor, ele gera um relatório, então, ele gera dados que mostram que você não está sendo leviano com aquele fornecedor. Você está mostrando para ele que ele está te enviando um produto de má qualidade, ou abaixo da qualidade que ele se propôs a lhe oferecer. E, às vezes, não é falha dele, é falha da equipe, porque nós estamos lidando com o ser humano. De repente, faltou processo lá no cara que estava desossando aquela carne ou separando aquele produto. Então, às vezes, a gente tem que entender assim, né? Que as pessoas, elas têm que entender que a gente está discutindo aqui oportunidades e não críticas. Se o fornecedor entender que aquele material que eu estou fornecendo para ele é uma oportunidade dele ficar cada vez melhor e ele se tornar, de repente, o nosso selo de qualidade, olha, o nosso benchmark, de novo a palavrinha benchmark que eu gosto, né? De fornecedor de carne é o fulano,
Ótimo, por quê? Porque ele tem qualidade naquilo que ele atende, né? E isso são dados táticos, que a gente já começa a ter esses levantamentos, né? Outra coisa que é muito bacana é inventário. O inventário, né, ele traz para a gente, assim, um cenário, um momento, onde, de repente, a gente tem aqui, a gente consegue enxergar nesse cenário, tá? Eu não sei, ele está... Vi uma mensagem para dizendo que não está conseguindo acessar o link, que está com dificuldade. Será que o pessoal continua com dificuldade no link? Eu acho que não, acho que o pessoal tá conseguindo acessar. E a gente, à medida que vai chegando, tá liberando os acessos, né? A equipe está aqui. Pode pedir, por gentileza, para continuar tentando acessar esse mesmo link, porque eu estou, inclusive, escutando pessoas entrando aqui, tá? Ok. Então, voltando, né? E aí a gente consegue, através de um inventário, verificar um momento que você congela o teu estoque. Então, você consegue avaliar se você tem produtos com estoque em exagero, em dias de estoque que aquilo pode ser penalizado, se você pode estar tendo furto, se você pode estar tendo problema de um rendimento, se aquele peso toda hora está menor do que o que você está encontrando, né? Ele vai te trazer visões que vão te ajudar a melhorar a sua eficiência operacional. E o administrativo, que acaba cuidando desses ajustes, né? Desses erros. Ele cuida de um cadastro que pode estar com um produto, com uma unidade de medida errada, né? Com um peso que não está condizente com aquilo que está na embalagem. O inventário também acaba ajudando, às vezes, a mostrar isso. Então, esse painel é um painel que dá algumas dicas de principais causas que geram essa ineficiência, né? E aonde que a gente poderia estar atacando, criando comitês para trabalhar sobre isso, fazer um olhar mais profundo sobre aonde a gente está sendo mais ineficiente, onde que a gente poderia melhorar mais. Então, esse painel, eu acho que ele é legal, quando eu te sugeri até de colocá-lo aí na apresentação, é porque, apesar dele ser um monte de numerozinho, parece uma sopa de letrinhas, né? Ele é um material que ele elucida bem aonde a gente pode estar trabalhando com mais afinco. Apesar de que, de novo, eficiência operacional, para mim, não pode ser desprezado nenhum ponto. Então, não é porque aquele índice está 12% em relação ao que está 56%, que eu não vou atuar nele. Tem que atuar também, né? Porque se algo está gotejando, se você não consertar, uma hora aquele gotejamento pode virar uma enxurrada, né? Então, é muito importante que a gente não deixe de olhar nenhum indicador, todos têm sua relevância, tá bom? Então, é interessante que, assim, só recapitulando que eu também, nós todos, né, hoje em dia participamos de diversos, escutamos, assistimos ao vivo ou não, esses apresentações, as apresentações de webinars, então você fica sempre na expectativa, assim, bom, eu preciso sair dali com algum aprendizado. Eu acho que dessa imagem que está aqui, o que chama bastante atenção é, bom, tem 3 grandes grupos aqui de foco de trabalho criado, construído por especialistas, né? Então, nós estamos falando da quebra operacional, do desvio operacional e das questões administrativas. Bom, eu tenho limitação, muitas vezes, de atuação, de braço para fazer as coisas funcionarem ao mesmo tempo. Então, é importante eleger qual deles é mais crítico dentro da minha realidade. Se eu for olhar por percentual de impacto dentro deste levantamento, a quebra operacional, que se desdobra aqui numa série de itens, né? Então, validade, produtos avariados, impróprios para o consumo, danos de equipamentos, outros, e degustação de clientes, também já dá, como você falou, eu gostei muito aqui do termo, dicas. Dicas de onde eu vou atuar, para a gente ter uma visão refinada, mais acurada, né? Recapitulando, nós estamos falando de eficiência, então, vou tentar não desperdiçar energia. Quando você fala da indústria, né? E a outra coisa que eu aprendi muito na indústria, e hoje no varejo nós estamos aprendendo também. Primeiro, você aprendia na indústria que cada departamento era um departamento isolado, individual. Eram os famosos castelinhos, né? E, inclusive, aquele gerente daquela área, você tinha que pedir permissão para ele para entrar naquela área, porque não podia entrar. Na indústria era assim, né? Funcionário de escritório não andava na indústria, só andava no escritório, tá? Então, o que eu quero colocar com isso
é o seguinte, né? Que precisa se criar grupos de trabalho e atuar em cima dessas causas. E essas causas, elas se desmembram. E a indústria, ela mostra que, na verdade, nós não temos departamentos isolados. O que nós temos é uma cadeia de fornecimentos, que é o famoso supply chain. Na verdade, todos os departamentos se cruzam entre si. Né? Quando a gente fala de validade, a validade, você tem que abrir uma espinha de peixe, que a gente chama de gráfico de Chikawa. Existem métodos para a gente trabalhar. Então, se o pessoal quer trabalhar, não precisa sofrer. Existem métodos, existem treinamentos, formas da gente se ajudar a identificar os problemas. Então, você vai lá no prazo de validade. O prazo de validade é uma consequência do quê? De atos errados, de ineficiência de alguma coisa. Que é alguma coisa? Gente, são vários pontos. Pode ser por ser humano que colocou o produto mais novo na frente e deixou lá no fundo o velho venceu. Pode ser porque comprou mais do que vendia, aí é comercial. Pode ser porque, de repente, eu entrei com tanto sortimento que naquela loja eu não tenho capacidade de vencer aquilo, então ele vai vencer. Pode ser por várias razões, entendeu? E essas razões que são as que precisam ser trabalhadas. Através do quê? De planos de ação. Então, você identifica uma causa, aquela causa tem várias ramificações, aí aquelas ramificações, elas têm que ter cada uma um responsável, um processo, uma atuação. Não é simples, sabe? Fazer uma cadeia produtiva com um processo não é simples. Mas tem que começar, uma hora tem que começar. Né? E aí, por isso que eu falo muito da palavra comitê, porque não adianta você pegar só uma pessoa da loja. Às vezes você vai precisar pegar uma pessoa da loja, vai precisar pegar uma pessoa do comercial, vai precisar pegar uma pessoa da área do centro de distribuição, se no seu supermercado tiver. Se bobear, depois de tudo isso, ainda pode ser que você precise chamar o seu fornecedor, se você ainda constatar que uma parte desses problemas vem vindo já do seu fornecedor. Né? Então, isso aí são realmente tópicos, dicas, que foram extraídos do questionário da Abras. A Abras, ela todo ano, ela lança um questionário que é muito importante a participação das pessoas. Quanto mais participação a gente tiver de respondentes, né, a gente consegue filtrar e ter uma essência melhor ainda dos resultados, né, desses indicadores, que a gente pode usar como referência comparativa com os nossos próprios indicadores internos. É muito importante que cada empresa que está aqui nos assistindo tenha o seu próprio painel de gestão de eficiência, que ela consiga criar. Ah, mas eu não consigo criar todos esses, que nem nós aqui, às vezes, temos dificuldade de pegar a degustação de cliente. Às vezes o cliente foi lá, abriu um chocolate e comeu. Fica difícil, realmente não é tudo que está aqui que a gente, às vezes, consegue mensurar. Mas é como a gente falou também há umas horas atrás, né? Vamos procurar o que é relevante, né? Às vezes a gente fica procurando pelo em ovo, gastando energia, né? Às vezes parece até que a gente está querendo enrolar para não fazer o serviço, né? Em vez de ficar enrolando, executa, faz aquilo que você tem no seu alcance. Eu adoro a palavrinha Bill, né? Logo que eu entrei aqui no JohnServe, eu fui apelidado de Bill. Por que eu fui apelidado de Bill? Porque Bill, para mim, é o bom que é inimigo do ótimo. Porque se eu for esperar eu ter tudo pronto, tudo ótimo, eu não vou fazer. É que nem aquele cara que está te enrolando que não quer casar com você. Te namora 10 anos, né? Está te enrolando, minha querida. Né? Não vai casar com você nunca, porque ele está esperando um momento que nunca vai chegar. Quem sabe ele vai casar no dia 30 de fevereiro, né? Então, assim, às vezes você cria comitê que o pessoal cria tanta dificuldade que você não sai do papel. Então, vamos ser eficientes, vamos buscar ver realmente as causas. Acho que é isso. Sim. Então, eu coloquei 4 pontos aqui. Como, assim, nós estamos, de novo, conversando, e acho que no final de uma conversa dessa, as pessoas deveriam conseguir chegar e falar, poxa, eu memorizei ali 1 ou 2 ou 3 pontos importantes, né? Então, nós estamos tentando trazer esses pontos importantes para que cada um de vocês, dentro das suas organizações, consigam pensar isso e utilizar. Olhando para sugestões, né, de apoio a essa eficiência operacional, tem a questão de essencializar. Isso, na conversa com o time todo do Jaú também, nas 2 semanas atrás, foi muito legal, porque, assim, o que de fato é crítico? A Lília acabou de comentar, a gente quer fazer
tudo. A gente, muitas vezes, nós precisamos, assim, avançar para ir refinando, mas se eu não tenho nada, eu preciso começar de algum ponto e aquele que seja mais crítico. Então, o famoso essencialize. Tem um livro chamado Checklist aqui, que é muito interessante, é um livro antigo, vale a pena procurar, ele tem em português, é de um médico tentando viabilizar o processo operatório, porque tem muito, na verdade, o princípio dele pensar no checklist, vejam que interessante, é porque tinha muito problema pós-operatório com contaminação e o paciente ficava doente e permanecia dentro do hospital, mais do que o tempo. E isso era prejuízo para o processo inteiro. Então, você ficava com pessoas mais tempo no leito, podia vir a óbito, uso de medicamento, e aquilo extrapolava o projetado em termos de receita do negócio, né? Então, ele falou, poxa, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, na área médica, se a gente está vendo uma pessoa especializada em operação, olhando para procedimentos de novo, para tentar minimizar esse impacto. Então, sempre processo, procedimento. Então, essencializar, eu acho que esse aspecto é muito importante. Eu vou passar 4 pontos aqui, tá, Lilian? Perfeito. Você trouxe um aspecto também, dentro das nossas conversas, a gente percebe isso com os nossos clientes, que quando a gente monta um questionário, que nós estamos falando de checar pontos, né, ao longo dessa supply chain, dessa cadeia de abastecimento que você comentou. Muitas vezes, num questionário, a gente precisa dar mais relevância a um determinado aspecto, porque senão você faz a avaliação e no final a nota dele fica boa e você fala, mas peraí, isso aqui não era para estar bom, né? E ficou bom porque eu não dei peso diferente para as notas, né? Você trouxe esse aspecto muitas vezes. Aqui só como exemplo, né? Então a gente tem questões de área de venda, área de preparo, uso de EPI, exposição em estoque. Vocês veem que tem 2 questões com peso, 2 tópicos, na verdade, com pesos que estão com nota 15 e um com nota 18. Ou seja, a relevância deste tópico 3 é maior do que a relevância do tópico 1 e 2. Então, se eu tiver um resultado pior aqui, na minha avaliação, ele deveria pesar negativamente no resultado total do questionário. Outro exemplo. Isso só, volta um pouquinho naquele anterior. Uma coisa que é importante também na nota é que ela pode ser mutável. De repente, hoje, a sua nota de EPI está em 15, enquanto disposição está em 18. Mas vamos imaginar que você comece a tomar ação trabalhista. Você começa a ter problema do que o funcionário não está usando EPI, começa a ter acidente de trabalho, de repente esse 15 vira 20. Né? Você pode estar atuando também e mudando esse peso à medida que aquele ponto começa a ser mais relevante naquela circunstância, porque às vezes a circunstância muda, né? E o peso, ele vai te ajudar a saber o que realmente você precisa atuar prioritariamente de forma mais urgente, né? Num plano de ação, que é a tabela GUF, né? Que a gente faz lá. A tabela GUF é exatamente isso, gravidade, urgente, né? Ou não é tão urgente. Ela cria pesos para te ajudar a orientar, porque às vezes você tem 20, 30 tarefas para resolver. Qual delas você vai fazer primeiro? Põe peso, relevância. Esse peso tem que estar relacionado a pessoas, que pode ser um acidente, tem que estar relacionado a prejuízo financeiro, que aquilo pode gerar problemas financeiros, né? Então, você tem que olhar financeiro, pessoas, tá? Que é o que está pesando mais dentro daquele contexto, né? Antes de você fazer as suas escolhas aí. Aquilo que você vai fazer vai melhorar depois do teu resultado, ele vai te trazer ganho futuro. São coisas para a gente olhar. Então, eu só quis fazer esse comentário, porque você põe uma nota, às vezes, num momento que você está vivendo, entendeu? Quando você criou aquele questionário. Mas nada que você não possa estar sempre atualizando ou melhorando à medida que você precisa atuar mais sobre aquele ponto. Entendeu? Então, até nesse exemplo do livro que eu comentei, é interessante porque o médico descreve ali que ele monta um questionário para fazer antes. Olha que curiosidade. Quando ele faz um corte para a cirurgia, o paciente tem que ter tomado, né, eu uso o termo lá de ter administrado no paciente um antibiótico, e esse antibiótico tem um período para ele agir no organismo.
Então, se o antibiótico demora 1 hora, eu tenho que aplicar 1 hora antes, porque na hora que eu fizer a cirurgia, que eu cortar ali, eu tenho que estar seguro de que o remédio vai estar agindo no local. Então, ele montou um questionário tão longo que no final do primeiro teste do questionário, ele falou assim, poxa, não dá para eu ter todas essas questões aqui dentro eu gostaria, seria ideal, mas assim, eu não posso deixar o paciente esperando na mesa também. Então, é um caso bem radical, né, onde você tem uma pessoa, um ser humano, mas que ilustra essa necessidade e um aspecto vivo desse processo. Você comentou anteriormente da rapidez e do curto espaço de tempo que tem no supermercado, né? Então, não dá para ficar assim rígido e travado, se a nota é 15, será 15 dessa maneira, e para sempre, né? Um ponto aqui também, no slide seguinte, eu trouxe aqui porque é importante, eu tenho os tópicos, que eu estou falando de higiene, pessoal e organização de setor, exposição em estoque, por exemplo. Mas depois, dentro desse tópico, a gente vai ter as perguntas, né? Eu peguei algumas perguntas. Então, a gente pode ter a nota do tópico, porém, também tem as notas das perguntas, né? Como é que armazena o produto, como é que está a limpeza de um determinado equipamento, como é que estão a exposição de um determinado produto também, né? Você veja que aqui, inclusive, não são produtos de natureza alimentar, são não alimentares. Então, veja que tem peso diferente da pergunta também. Então, eu tenho a pergunta que pode ter uma relevância dentro daquele tópico e entre os tópicos também diferenças de relevância. Isso tem que ser calibrado no tempo, né? Na experiência, tem que fazer com a experiência. A gente pode sugerir, existem, como a Lília falou, os comparativos, as referências, os benchmark, mas cada um vai depois fazendo a tua validação individual. Outro ponto importante, que eu vi bem isso aí com você, Lília, né, é criar uma equipe, se não tiver uma equipe que tenha uma pessoa, a gente chama de guardião, né, que é o anjo da guarda mesmo que vai cuidar disso, porque também ficar levantando um monte de informação e não olhar para ela e não agir posteriormente sobre ela, não funciona, né? Como é que é essa estrutura da tua equipe? Na verdade, a controladoria, ela não deixa de ser um guardião, né? Sim. Muita gente, às vezes, não sabe qual é o papel de uma controladoria. Já aconteceu de pessoas me localizarem no LinkedIn e serem da área de supermercado. Eu já cheguei a receber contato de pessoas de me perguntar o que é uma controladoria num supermercado, o que a controladoria faz num supermercado, né? As pessoas têm mania de achar que controladoria é contador, é a área contábil. Nós usamos muito a informação contábil, porque é a informação contábil que vai mostrar o resultado final, né? E depois aquilo que a gente levanta tem que ser fidedigno com a área contábil, né? Porque você não pode dar uma informação se não é o que realmente você está apontando. Mas a controladoria, ela é um departamento guardião mesmo. Ela está ali para controlar metas, ela está ali para controlar custo, ela está para controlar desperdício, para analisar resultado, para gerar controles, para fazer auditorias. Então, assim, dentro desse contexto, quando a gente começa a perceber que um determinado problema daquele painel lá que a gente mostrou lá, o mapinha de letras, né, de números, está tendo impacto, né? Então, o que a gente costuma fazer? É importante eleger responsáveis dentro das lojas, dar treinamento para esse pessoal, ter pessoas envolvidas. Cada empresa vai ter o seu formato, né, Jean? É difícil a gente dizer como cada um fazer, até porque uma das suas propostas é para pequenos e médios supermercadistas que, às vezes, não tem esse tanto número de pessoas e nem vai ter margem se ele colocar tanta gente para fazer isso, né? Então, assim, é definir guardiões responsáveis, quem vai cuidar daquilo, quem vai olhar todo dia, quem que vai acender a luzinha vermelha se aquele número subir, mas subir até quanto? Porque também se tiver um cara te amolando a cada 5 minutos, que foi o que eu falei para você com relação aos questionários, quando eles são, dentro daquela nota, eles acabam sendo reprovados, né? Então, às vezes, o cara é muito ocupado, manda para ele só quando o relatório estiver reprovado. Porque se você ficar buzinando a cada 5 minutos para um gerente que tem N coisas para fazer, ele não vai conseguir fazer, né? Às vezes, capaz dele deixar a loja organizada ou uma prateleira cheia,
porque ruptura é terrível, né, gente? Você tem uma Sim. ruptura numa loja, você está causando muito mais dano do que qualquer outra coisa, porque você tem que ter produto para expor, né? Então, às vezes, o cara fica com tanto medo que ele começa a não colocar produto na prateleira, ele começa a não pedir, porque ele tem medo que aquilo vai gerar um problema. Então, Exatamente. assim, você não pode criar um monstro e nenhuma caça às bruxas. A gente tem que tomar muito cuidado de não fazer caça às bruxas, porque aí as pessoas começam a ter receio de falar para você o que realmente está acontecendo. E a gente só consegue atuar num problema se você tiver a clareza do problema, a verdadeira causa dele. Se a pessoa tiver medo de te contar, ou ela achar que aquilo pode gerar uma punição para ela e não te falar, você não vai conseguir atuar. Então, assim, o guardião, ele tem que entender que é importante para o resultado da loja dele, quem que vai olhar, vamos compartilhar essa preocupação, né? Eu acho que cada um vai ter que criar dentro da sua estrutura, do seu departamento, né? Como que ele vai fazer com que aqueles pontinhos daquele outro painel reduzam, aconteçam, melhorem a sua eficiência, entendeu? Perfeito. E o último sugestão, né, ou assim, contribuição para se pensar é a capacitação. A gente tem uma necessidade praticamente infinita, né, de atualização das pessoas. A gente tem um problema de formação profissional endêmico no nosso país, é sério. Há umas 3 semanas atrás eu li um artigo junto com... na verdade, foi uma matéria que saiu no jornal Estadão, e foi bem interessante, porque foi um pesquisador que pegou a base de alunos de 2002 até 2019, onde teve ali, então, um ciclo praticamente completo para poder acompanhar a evolução, né, da educação numa geração inteira. E dentro dessa análise, desse método que foi aplicado, apenas 19% foi considerado apto ou habilitado dentro dos conceitos básicos de língua portuguesa e de matemática. Terrível, né? Nós estamos falando de, 80% não estará. Formação, né? Mas aí, viu, Jean, eu vejo que as empresas, elas acabam tendo um papel importante na formação das pessoas. Às vezes a gente acaba ensinando mais dentro do trabalho. Esses dias eu escutei um dos conselheiros numa reunião que nós tivemos aí, que a gente tem parcerias com a Alura, a gente tem parcerias com empresas que dão treinamento, né? E ele falou que ele se sentia muito orgulhoso que hoje o JustServe não era só uma empresa de vender produtos, ela era uma empresa de formar pessoas. Eu fiquei encantada com essa frase dele, porque é verdade, e eu venho de uma indústria da Camargo Correia que a gente ensinava e treinava as pessoas. Sim. As pessoas saíam capacitadas, formadas, elas aprendiam a trabalhar na empresa. Então, assim, é muito importante você ter pessoas que gostem de multiplicar, que gostem de ensinar, que queiram orientar as demais pessoas, porque as pessoas, elas têm vontade de aprender. O que falta, às vezes, é uma motivação para aquele aprendizado, ou alguém com disponibilidade para ensinar, para orientar. Treinamento é fundamental. Hoje, nós aqui usamos vários métodos, não existe um método só. A gente usa o método visual, que é com foto, a gente usa o método de vídeo. Gente, hoje em dia a gente tem mídia. Antigamente, na minha época, para a gente fazer um vídeo, você tinha que pagar para um cara de fora vir na fábrica, fazer uma gravação caríssima, que você demorava depois 2 meses para o cara te mandar um CD, que se bobeasse, você não tinha onde ver aquilo, porque nem todo mundo tinha um equipamento de mídia. Hoje em dia, gente, nós temos a faca e o queijo na mão. A gente vai... Recentemente, nós estávamos mudando um processo nosso de fabricação aqui. O que a gente fez? Nós geramos um vídeo, montamos um vídeo prático, fomos numa loja, pegamos aquela loja piloto, montamos aquele vídeo, em meia hora a gente disparou um meeting que nem nós estamos fazendo aqui, soltamos o vídeo, treinamos 43 lojas que estão em 15 cidades diferentes, ao mesmo tempo, com o mesmo material, com o mesmo procedimento. Depois disponibilizamos em papel, com imagem, com foto, que cada um arquive, tem aquilo lá para consulta, na mão. Então, assim, não faltam recursos. Às vezes o que falta são pessoas empenhadas, tá, em querer fazer essa dinâmica de treinamento que você escreveu aí. Tem que ter disponibilidade para ensinar, né? É só assim que você consegue formar pessoas. Agora, é claro, né?
A gente teve um consultor aqui que fazia coach com a turma, né? E aí ele era muito engraçado. Ele falava o seguinte: T, né? A letra T, T. Treina, treina, treina e troca. Porque também ninguém nasceu para ficar eternamente treinando. Também tem aquele cidadão que não quer nada com nada, né? O nem, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada. Nem sendo motivado. Nem você falando para ele que depois ele vai ganhar uma medalhinha, um cartazinho, alguma coisa, ou um salário, ou uma oportunidade de crescimento. Ou mesmo que ele não queira nada disso, ele pode um dia sair daqui do GeoServe e procurar qualquer emprego e falar: olha, eu sou analista de eficiência operacional, eu sei fazer controle de perdas, eu sei trabalhar no departamento de perecíveis. O aprendizado é seu. Eu falo que o conhecimento ninguém tira de você, né? O conhecimento, você leva ele para onde você for. É a casinha do caramujo, né? Tem caramujo que tem uma casinha maior, que vai acumulando ali conhecimentos, né? Mas você carrega com você, né? Muito e a bem. empresa usufrui de você, porque eu falo assim, a empresa, ela não está fazendo mais que a obrigação dela. Porque se você ficar bom e melhorar, você vai ajudar ela a melhorar também, todo mundo vai para o mesmo lado, né? Então, treinamento, para mim, é tudo. Eu acho que é fundamental. Só que, às vezes, você precisa auditar, né? Você precisa ir lá auditar, precisa ir lá verificar, porque o ser humano, ele vira e mexe, você tem que ir lá apertar aquele parafusinho, né? É a reciclagem que a gente fala. Treinamento, você não pode dar uma vez e falar: eu já dei, não vou ensinar mais. Não. É que nem falar inglês, né? Se você não ficar praticando, você esquece. Você tem que estar sempre ali, né, recapitulando, tendo treinamento ao alcance para poder treinar. É um trabalho de formiguinha e inglória, às vezes, mas é importante. Muito bem. Lilian, nós começamos aí com o nosso atraso ali de uns 15 minutos, e agora nós temos que ir para o encerramento aqui, já chegamos aqui quase que 1 hora. E eu queria falar rapidamente, então, sobre o que a gente está fazendo nesse sentido, nessa lógica, em relação à eficiência operacional, né? Então, nós, ao longo dessa experiência, dessa vivência, como você citou, nós não tínhamos essa clareza em 2016, quando nós começamos, especificamente com o GeoServe, a conversar sobre isso. Você, até por experiência, por vivência, conhecimento, você usufruiu da ferramenta e foi aprofundando os processos que você já tinha e conhecia dentro da sua organização, mas puxado aí com uma facilidade de automatização com a ferramenta. Nós fomos entendendo esses caminhos, a gente então construiu uma lógica que a gente está chamando aqui de jornada da eficiência operacional. Isso é um negócio que é uma troca, né? Você falou da chavinha que a gente tem que ir apertando nas pessoas, no ser humano, e acontece conosco aqui também. A gente vai tendo as interações com o mercado, com os nossos clientes, e a gente vai aprendendo, entregando mais soluções, ou mais ajustadas à realidade do nosso cliente, e a gente vai também trazendo isso para criar caminhos mais simples. Então, nós chamamos isso aqui de jornada da eficiência operacional, né? Entendendo esse aspecto. Então, como é que isso, na prática, está funcionando? Tá? Só para trazer uma breve ideia. Nós criamos modelos aqui de questionários e indicadores para facilitar este caminho. Ponto importante, né? Por exemplo, né, nas áreas aqui do centro de distribuição, dos frios e laticínios, mercearia, no hortifruti, na padaria e açougue, e em frente de caixa. Então, nós montamos já lógicas de processos para facilitar este caminho. Reforço o que você falou bastante comigo. Você me perguntou, mas Jean, isso aqui é engessado? Eu falei, em hipótese alguma. Para quem não tem algo, para quem ainda está começando a colocar essa operação em funcionamento, é bom que tenha uma referência, um benchmark, uma estrutura, né? Então, a nossa intenção aqui olha, existe aqui essa referência nesta jornada. À medida que você vai aprendendo, você vai calibrando esse negócio junto à sua realidade. Então, são questionários já pré-estabelecidos, como, por exemplo, controle de temperatura, que pode impactar na questão da validade, que é um dos elementos que está lá na questão da operação do varejo, que impacta na perda de produto.
No registro... Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro, claro. Eu não tive a oportunidade de te perguntar isso. Sim. Eu sei que no Click a gente consegue fazer. Nesse caso, você consegue também incluir planilha para você digitar os dados? Porque, assim, normalmente quando você fala de temperatura, né, é muito importante você ter os modelos dos balcões, dependendo do produto que você está colocando, é um range de temperatura, você tem que ter aquela medição. Você pode estar criando aí, né, eu dando palpite já, mas você pode estar criando aí dentro do seu controle de temperatura rotinas de aplicação desse controle, onde a pessoa vai estar digitando, que é o que a gente faz hoje no rendimento de carne. Ela pode estar digitando qual a temperatura que ela encontrou de manhã, de tarde, de noite, porque tem situações que você tem que medir mais do que uma vez ao longo do dia, né? E aí, se o sistema, você preencher isso numa planilha, e ele te der depois os dashboards e os relatórios, você consegue acompanhar em que momento que você pode estar precisando ajustar mais aquilo ou não, né? Excelente, a gente tem essa estrutura. Então, recapitulando aqui, né, é uma sugestão de questionário para quem ainda não tem esse processo funcional. Eu já tenho, eu faço em planilha, a gente vem para cá e coloca a estrutura da planilha para cá. E existe ainda a possibilidade de ter integração direto com a planilha, tá? Então, tem esses dois caminhos neste exemplo. Registro de ocorrência é outro modelo disponível. Fiscalizações internas, produto vencido, produto a vencer, avariados. Então, são aspectos que a gente está olhando para aqueles elementos que você comentou no início, estamos procurando colocar uma atividade específica direcionada para eles, para que a gente tenha esses indicadores depois no painel. Então, nós vamos construir posteriormente os indicadores que cada área ou cada gestão precisa, a gente sugere, mas também pode ser customizado para cada um das gestões, para poder acompanhar esse resultado, né? Então, isso é o que nós estamos chamando de jornada aqui da eficiência operacional, para poder facilitar esse caminho de um resultado melhor, né? Então, a gente tem vários passos, a gente configura os questionários, aí nós vamos para as aplicações, posteriormente, a gente gera os relatórios dessas aplicações e constrói os indicadores. Então, são sempre, no máximo, 4 passos, para justamente facilitar essa jornada. Bom, eu vou colocar uma imagem aqui, depois eu vou parar de compartilhar, para a gente se despedir, mas aqui a gente tem uma demonstração gratuita, por 30 dias, para quem quiser, nos 2 sistemas operacionais, pode ler o QR Code, vai direto para a loja, né, seja do Android quanto do iOS, baixa essa estrutura do questionário, da nossa ferramenta, e depois os questionários, e a nossa equipe vai fazer uma orientação para vocês utilizarem, quem quiser, obviamente, utilizar isso por 30 dias, tá? De novo, são referências, ajudas, tentativas de apoiar esse caminho de buscar essa eficiência dentro da operação do supermercado que a gente está no dia a dia vivenciando com os nossos clientes. Para quem, se alguém não conseguir aqui, de alguma maneira, fazer a leitura, nos acione também, porque hoje foi um dia que a tecnologia remota não colaborou. Mas se tiver alguma dificuldade, nos acione, que a gente depois encaminha também dentro dos contatos. Eu vou parar o compartilhamento. Lilian, gostaria de te agradecer imensamente o teu entusiasmo, a tua dedicação, e tem um aspecto assim que eu acho que é o que está faltando hoje em dia bastante. A tua... a palavra certa... esqueci assim, mas é uma coisa tão objetiva e tão direta, de um coração tão aberto, tá? Eu penso no coração. Eu vou ver se eu consigo te ajudar. Domingo à noite eu estava em São Paulo, e eu gosto muito, vou fazer propaganda do Veridiana lá. Eu fui comer pizza e a gente tem que esperar a nossa vez para poder sentar na mesa. A gente fica ali no balcão dos drinks, né? Eu adoro uma caipirinha. Nós ficamos encantadas, eu e mais 2 amigas, de ver o preparo que aquele barman estava fazendo dos drinks, o capricho que ele cortava, a forma como ele fazia.
E minha amiga não resistiu e falou para ele assim, nossa, você está de parabéns, eu tô assistindo você trabalhar aqui e isso está me trazendo satisfação, né? Ele respondeu para ela assim, é que eu gosto do que eu faço. Então, esse meu entusiasmo é porque eu gosto do que eu faço. Então, assim, eu não tenho preguiça em orientar, em fazer. Eu sou, de novo, brava, chata, exigente, quando eu vejo que eu estou fazendo alguma coisa e alguém não se manifesta, entendeu? Mas eu gosto do que eu faço. Então, eu acho que a gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Você é um cara que a gente vê que você gosta do que você faz. Trabalha pra caramba, né? Todo workaholic trabalha muito, né? Gosta muito do que faz. Temos que aprender a fazer equilíbrio, né? Quando eu fiz meu coaching aí, foi muito bom, porque às vezes alguns outros aspectos a gente começa a não ser tão bom assim, tem que melhorar. Mas é isso, eu acho que eu agradeço você ter me convidado. Eu emplaquei nesse bate-papo com você porque é um tema que eu gosto muito. Eu gosto muito de falar de qualidade, de desperdício, de eficiência. Eu acho que todos nós podemos ser melhores, tá? Eu acho que às vezes a gente acha que não dá, mas a gente dá. Isso que você está propondo para o pequeno varejista, que pode servir até para o grande que nunca começou, eu acho que você não devia nem dizer que é para o pequeno e para o médio, você devia dizer que é para aquele que ainda não tem. Então, porque às vezes o cara ainda não tem, né? Pode ser que ele não tem, porque ele é pequeno e médio e não tem braço para fazer, porque às vezes você cata um cara que é pequeno e médio e ele tem uma estrutura de controle até melhor que a nossa, né? Porque o cara nasceu com essa visão de controle, né? Então, eu acho que assim, você está oferecendo um pontapé inicial para quem ainda não começou, que é aquele que eu falei, uma hora você tem que começar, né? É parar de enrolar a noiva e começar a marcar a data do casamento, né? Então, se você sabe que você precisa ter controle, que você precisa ter processo, o que você está fazendo? Você está provocando as pessoas a dizer, ó, estou te dando umas dicas, ó. Tem aqui um modelinho estrutural bem básico que é para você não reclamar que tem um livro lá do checklist do teu médico de 50 perguntas, tem no máximo 10. Aí o cara vai falar para você assim, eu pôr mais, porque você colocou o mínimo, né? Ele vai tomar gosto e ele vai querer colocar mais. E é isso que eu acho que é o nosso grande desafio, é estimular as pessoas a quererem mais, né? É elas mesmo, por si só, falarem assim, nossa, mas será que eu não conseguia controlar aquilo? Exatamente. Puxa, e começarem a ter gosto por fazer isso. Então, a gente tem que desenvolver esse gosto nas pessoas de querer ser melhores, de querer ser mais eficientes. Eu acho que é isso. Acho que falei pra caramba, adoro falar, né? Adoro bater papo. Muito bom. Estou às ordens aí para o que você precisar, e o meu LinkedIn, acho que o pessoal tem aí também, estou à disposição, né, para trocar ideias, né? Você me convidou para ir para Floripa, me chama aí, vou fazer uma palestra aí, a gente bate papo, vou passear aí. Não sei surfar, mas adoro passear. Não, a gente não precisa surfar, não. Quem nasceu no interior de São Paulo tem dificuldade de surfar, tá? Então eu te digo isso. Eu lembrei da palavra, tá? Autêntica. Você é autêntica. Obrigada, tá obrigada. Muito obrigado, Lília. Um abraço grande para você, viu? Agradeço, viu? E para todo o time teu aí também. Oi? Obrigado. Para toda a sua equipe também, viu? Muito obrigada. Agradeço a participação de todos que ficaram até agora aí nos assistindo, né? E a plateia toda. E assim que você tiver o vídeo, para aqueles que não conseguiram assistir, se você puder colocar no LinkedIn o vídeo ou um link de onde as pessoas podem assistir a nossa conversa, porque teve alguns... Desculpa, teve horas que eu estava olhando para o celular, porque eram amigos que estavam mandando mensagem que não tinham conseguido entrar, que não tinham visto, ou que também não puderam, porque estavam em outra atividade, e não deram para entrar para assistir, tá bom? Tá bem, combinadíssimo.